milionário convida a criança negra e fica chocado com o gesto inesperado que veio. Era uma noite iluminada por flashes de câmeras, risos e música suave. O evento beneficente organizado por André, o magnata do setor imobiliário, prometia ser a grande sensação do ano. Ele era conhecido por sua frieza e sua distância emocional, mas naquela noite, um simples gesto de uma criança mudaria tudo. Entre adultos elegantes, vestidos de gala e ternos impecáveis, havia um pequeno grupo de crianças carentes. André não costumava prestar atenção nelas. Afinal, para ele, eram apenas figurantes no vasto palco da sua vida. Então ele viu Tomás, um menino negro, de olhos grandes e esperançoso, que parecia completamente deslocado. A voz do anfitrião ecoava. Esses jovens têm... Ela estava arrasada porque tinha perdido seu único brinquedo. Tomás, com um gesto impensável, retirou de sua mochila um pequeno carrinho, seu único brinquedo, e ofereceu a ela. Aqui, você pode brincar com ele, disse ele com pureza na voz. Um gesto de generosidade que fez o coração de André parar. O silêncio subiu no ar como um vapor quente. André sentiu um nó na garganta. Lembranças de sua própria infância, repleta de solidão e desprezo, voltaram como sombras. Ele se recordou dos dias em que ansiava por atenção, por uma simples amizade. Agora, aqui estava Tomás, um garoto em uma situação desesperadora, oferecendo pouco que tinha. A cena era como um filme, e André se via no papel de vilão, incapaz de entender o que estava acontecendo. A noite prosseguiu, e conforme André se aproximava de Tomás, uma conexão estranha começou a surgir. Ele viu alegria nos olhos do menino, mesmo enquanto a sua situação estava prestes a desmoronar. Com o passar dos dias, a amizade se fortalece. André se tornava mais do que um patrocinador, tornou-se um amigo real. Mas então, uma notícia devastadora chegou. A mãe de Tomás estava gravemente doente, e eles estavam às vésperas do despejo. O empresário, ferido por essas revelações, decidiu agir. Com uma doação generosa, pensou que poderia salvar a família. Mas logo surgiu um dilema. Rumores sobre um escândalo relacionado ao evento beneficiário começaram a tomar forma, ameaçando seu legado e, mais importante, a vida de Tomás e sua mãe. Seus sócios pressionavam por uma resposta, mas tudo o que André queria era proteger aqueles a quem começara a amar. E agora, enquanto o peso da decisão o esmagava, ele se viu em uma encruzilhada. A felicidade de Tomás estava em risco. O que ele faria? Poderia arriscar tudo para salvar sua amizade e a vida de um menino que lhe mostrara o que realmente significava generosidade. O passado sombrio de André poderia ser a chave para um futuro mais iluminado. Mas estaria ele disposto a enfrentar seus? Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. André ficou paralisado, o olhar fixo em Tomás, que continuava a sorrir enquanto brincava com a menina. O gesto simples, a pureza de sua escolha, apenas aumentavam a pressão no peito do magnata, como um balão prestes a estourar. Ele queria ajudar, mas as consequências da sua ajuda agora dançam como sombras ameaçadoras em sua mente. A noite avançava, mas o dilema de André não se dissipava.
até que, de repente, um estrondo sacudiu o salão. As luzes piscavam e uma multidão de convidados começou a se agitar. O murmúrio crescia a cada instante e os risos se transformaram em gritos de preocupação. O que está acontecendo? Ele ouviu alguém perguntar por perto. André se virou e, ao olhar pela janela, viu fumaça subindo de um prédio próximo. O cheiro de queimado começava a penetrar o ar. A festa estava tomando um rumo sombrio. Um incêndio! Alguém gritou. Pânico tomou conta da sala. Os convidados começaram a correr em várias direções, desejando sair do prédio, mas a maioria estava paralisada, como se o medo tivesse criado uma bolha ao seu redor. André rapidamente se lembrou de Tomás e, no impulso, avançou pela multidão. Quando finalmente encontrou o menino, viu que Tomás estava ajudando a menina a se levantar e apanhando seu carrinho que havia caído no chão. "Tomás, temos que sair daqui, agora!" gritou André, enquanto puxava o menino para perto de si. Mas, inexplicavelmente, Tomás hesitou, olhando para a menina com uma profunda expressão de tristeza. "Ela precisa de ajuda, André", disse ele, a voz tremendo. André estava perdendo o controle. "Pode haver uma saída pela frente. É perigoso ficar aqui", implorou. Mas antes que pudesse forçá-lo a seguir, uma série de explosões abafadas ecoou na noite, fazendo com que o chão tremesse. O lamento de um curto-circuito, o estalo de portas sendo arrombadas, era como se o prédio estivesse desmoronando aos seus pés. Passava um misto de desespero e adrenalina por seu corpo. De repente, uma sirene de bombeiros soou ao longe, prometendo alguma esperança. Mas, bem no instante em que isso se anunciava, uma figura familiar apareceu entre a fumaça. Era a mãe de Tomás. O desespero no olhar dela cortou André como uma faca. "Tomás!" ela gritou, e o medo em sua voz era palpável. "Nós temos que ir! Não podemos ficar aqui!" Mas então algo chocante aconteceu. Enquanto eles tentavam se reunir, a mãe de Tomás olhou para André com uma expressão que misturava raiva e dor. "Como você pode? Você sabia sobre a situação! Você me ajudou a perdê-lo!" ela gritou, sua voz abrindo um abismo de confusão. André ficou sem palavras, o coração batendo acelerado. O que ela estava dizendo? Você sabia? Soou a voz de Tomás, tão confusa, tão ferida. O olhar de confiança que ele tinha em André começou a desmoronar, inchando em dor. André tentava processar as palavras enquanto a fumaça espessa começava a invadir o espaço. O que a mulher quis dizer com perdê-lo? Algo em sua história, algo obscuro saiu à tona. Então, no meio da confusão, um olhar de reconhecimento bateu em André, um quase grito de epifania. Havia algo mais naquela ligação, uma verdade guardada, um segredo obscuro que poderia mudar tudo. A sirene dos bombeiros aumentava, mas no fundo, o eco do passado de André começava a gritar ainda mais alto. O que ele faria agora? Todo o seu mundo estava prestes a desmoronar. Os segredos começavam a emergir, como chamas devorando tudo. O que estava escondido nas sombras e como isso afetaria o futuro de Tomás. A angústia se tornou uma tempestade, e enquanto a fumaça os envolvia, a passagem para a verdade virou um abismo que André nunca imaginou ter que enfrentar. André estava paralisado, o olhar fixo em Tomás, e continuava a sorrir enquanto brincava com a menina. Mas o coração do magnata disparava. A fumaça começava a invadir o salão, tornando tudo mais opressivo. Ele só conseguia pensar em salvar Tomás, na urgência urgente de escapar. Mas tinha algo pesado no ar, um semicírculo de desespero que o envolvia. E então o grito da mãe do garoto o atingiu como um trovão. "Você me ajudou a perdê-lo!"
Aquelas palavras reverberaram dentro dele. O que ela queria dizer? Antes que pudesse pensar mais, uma explosão estourou perto deles, fazendo o prédio tremer como um castelo de cartas. As luzes piscavam, os ecos da sirene se misturavam ao caos, e havia uma sensação de que tudo poderia acabar a qualquer momento. Precisamos sair! Gritou André, puxando Tomás pela mão. Mas o garoto hesitou, e a mãe dele estava quase em lágrimas. Mas e a menina? Murmurou Tomás, o olhar cheio de dor. André queria gritar por conta daquela hesitação. O foco de sua atenção devia ser a segurança, o futuro de Tomás. Ela pode esperar. Vamos! Ele estava prestes a arrastá-los quando uma nova explosão ecoou. E, de repente, uma porta lateral se abriu com força, derrubando alguns convidados. E lá, no meio da confusão, surgiu uma figura que fez o coração de André congelar. Era Elaine, sua ex-esposa. Ela estava coberta de fuligem, expressão de pânico e culpa em seu rosto. André, o que você está fazendo aqui? Seus olhos estavam arregalados. Ele nunca tinha visto Elaine assim, cheia de preocupação. Antes que pudesse responder, ela se virou para Tomás e sua mãe, e com um olhar de entendimento, gritou: "Vocês dois venham comigo!" André ficou paralisado mais uma vez. O que estava acontecendo? Como ela sabia de Tomás? Havia um fio que conectava tudo como um labirinto. A tensão aumentava. Ele podia sentir a adrenalina em seu sangue. Seu cérebro estava sobrecarregado, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. "Ela sabe de você!" disse Tomás, com a voz trêmula e uma expressão que misturava medo e confusão. As palavras do garoto atingiram André como uma faca. "O que você quer dizer?" Ele olhou para Elaine, que agora parecia mais determinada a tentar salvá-los do caos. "Eles precisam ir!" disse Elaine, puxando Tomás e sua mãe em direção à saída. "André, fique aqui e ajude a manter a calma. Vou buscá-los." A visão dela desaparecendo na fumaça foi um golpe no estômago de André. Ele estava paralisado entre o desejo de seguir e o medo do desconhecido. O que mais essa mulher sabia? O que a ligava a eles? Movido por uma força que não compreendia, decidiu correr atrás dos três, mas a porta estava sendo esmagada por pessoas tentando sair. No momento em que ele chegou, viu os olhos de Tomás e sua mãe brilhando com esperança e desespero. "Não, não, não!" André gritou, mas tudo o que ouviu foi o eco da fumaça. Então um segundo estrondo desatou o pânico mais uma vez. Elaine estava de volta, mas agora com um semblante sério e um confrontante silêncio. "André, a verdade é que eu tenho algo para você. Algo que pode mudar tudo. Mas não podemos falar aqui. É perigoso", disse ela, ofegante. A ousadia nas palavras dela soava como um aviso. Uma promessa de revelações que poderiam destruir tudo. A confusão estava tão forte que parecia fazer doer a cabeça. Ele havia se afastado de Elaine, mas agora, em meio às chamas e fumaça, ela era a única que entendia. E quando as labaredas começaram a se alastrar, antes que pudessem pensar em escapar, uma nova explosão ressoou a poucos metros deles. A estrutura começava a ceder. "Agora!" gritou Elaine, puxando Tomás e sua mãe. André hesitou. O que mais ele estava prestes a perder? Mas antes que pudesse tomar uma atitude, um grito cortou o ar. "André!" Era uma voz familiar, mas ele não havia reconhecido. E quando virou-se, tudo escureceu. Que revelações estariam prestes a emergir dessa confusão? O que a verdade ocultava e qual o custo de descobri-la? André estava paralisado, o olhar fixo em Tomás, que continuava a sorrir enquanto brincava com a menina, mas o coração do magnata disparava.
A fumaça começava a invadir o salão, tornando tudo mais opressivo. Ele só conseguia pensar em salvar Tomás, na urgência urgente de escapar. Mas tinha algo pesado no ar, um semicírculo de desespero que o envolvia. E então, o grito da mãe do garoto o atingiu como um trovão. Você me ajudou a perdê-lo! Aquelas palavras reverberaram dentro dele. O que ela queria dizer? Antes que pudesse pensar mais, uma explosão estourou perto deles, fazendo o prédio tremer como um castelo de cartas. As luzes piscavam, os ecos das sirenes se misturavam ao caos, e havia uma sensação de que tudo poderia acabar a qualquer momento. Precisamos sair! Gritou André, puxando Tomás pela mão. Mas o garoto hesitou, e a mãe dele estava quase em lágrimas. Mas e a menina? Murmurou Tomás, o olhar cheio de dor. André queria gritar por conta daquela hesitação. O foco de sua atenção devia ser a segurança, o futuro de Tomás. Ela pode esperar. Vamos! Ele estava prestes a arrastá-los quando uma nova explosão ecoou e, de repente, uma porta lateral se abriu com força, derrubando alguns convidados. E lá, no meio da confusão, surgiu uma figura que fez o coração de André congelar. Era Elaine, sua ex-esposa. Ela estava coberta de fuligem, expressão de pânico e culpa em seu rosto. André, o que você está fazendo aqui? Seus olhos estavam arregalados. Ele nunca tinha visto Elaine assim, cheia de preocupação. Antes que pudesse responder, ela se virou para Tomás e sua mãe e, com um olhar de entendimento, gritou: Vocês dois, venham comigo. André ficou paralisado, mais uma vez. O que estava acontecendo? Como ela sabia de Tomás? Havia um fio que conectava tudo como um labirinto. A tensão aumentava. Ele podia sentir adrenalina em seu sangue. Seu cérebro estava sobrecarregado, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Ela sabe de você, disse Tomás, com a voz trêmula e uma expressão que misturava medo e confusão. As palavras do garoto atingiram André como uma faca. O que você quer dizer? Ele olhou para Elaine, que agora parecia mais determinada a tentar salvá-los do caos. Eles precisam ir, disse Elaine, puxando Tomás e sua mãe em direção à saída. André, fique aqui e ajude a manter a calma. Vou buscá-los. A visão dela desaparecendo na fumaça foi um golpe no estômago de André. Ele estava paralisado entre o desejo de seguir e o medo do desconhecido. O que mais essa mulher sabia? O que a ligava a eles? Movido por uma força que não compreendia, decidiu correr atrás dos três, mas a porta estava sendo esmagada por pessoas tentando sair. No momento em que ele chegou, viu os olhos de Tomás e sua mãe brilhando com esperança e desespero. Não, não, não! André gritou, mas tudo que ouviu foi o eco da fumaça. Então, um segundo estrondo desatou o pânico mais uma vez. A estrutura começava a ceder. Agora! Gritou Elaine, puxando Tomás e sua mãe. André hesitou. O que mais ele estava prestes a perder? A fumaça começou a engolir o ar ao redor, e uma onda de calor fez todos suarem. André só pensava em como tudo havia mudado. Mas foi então que, em meio ao caos, um grito fez seu sangue esfriar. Ela não é quem você pensa que é. Era a voz de um homem que André reconhecia, mas que não via há anos. Era Carlos, seu amigo de infância, que agora emergia da fumaça como um fantasma. Carlos, o que você está fazendo aqui? André conseguiu perguntar, a perplexidade atravessando seu rosto. Mas Carlos não parecia aliviado. Ele estava em pânico. Ela está atrás do menino. Você não conhece a verdade. Carlos gritou, suas palavras encharcadas de desespero. O choque parecia paralisar o tempo. André olhou para Elaine.
Os olhos dela já não eram mais de urgência, mas de algo sombriamente determinado. O que você quer dizer, Carlos? A pergunta escapuliu da boca de André, mas ele já temia o que poderia ouvir. A explosão de sentimentos ensaiava uma tempestade. Carlos se aproximou dele, quase em desespero. Ela é parte de uma organização. Sua intenção nunca foi ajudar Tomás. Ela queria usá-lo. A revelação atingiu André como um soco no estômago. O que Carlos estava falando? A imagem que ele tinha de Elaine, essa mulher forte e preocupada, despedaçou-se em um segundo. A urgência se transformou em confusão e desespero. Não, você está errado, gritou André. Mas a dúvida já começava a se enraizar. Enquanto o fogo rugia mais perto, a realidade dele parecia se fragmentar. Ele não sabia mais em quem confiar. O que mais estava escondido ali? Rápido, vamos sair! Gritou Elaine, puxando Tomás e sua mãe. Mas as palavras de Carlos ecoavam em sua mente, como um tambor ensurdecedor. E quando uma nova explosão fez o chão tremer, a fumaça começou a se tornar impenetrável. A escolha estava diante dele: salvar Tomás ou questionar tudo o que sabia. O que André faria agora? A verdade estava prestes a se revelar, mas a um custo que nunca poderia imaginar. André estava paralisado, o olhar fixo em Tomás, enquanto a fumaça começava a engolir o salão. O pânico crescia e a tensão no ar era palpável. O grito de Carlos ecoou, cortando a confusão como uma faca. Ela não é quem você pensa que é. Ele não conseguia processar aquelas palavras. O que Carlos queria dizer? Olhou para Elaine, que agora parecia mais impiedosa do que nunca. Você não pode acreditar nele, André, gritou ela, sua voz uma mistura de desespero e raiva. Mas das palavras de Carlos, uma dúvida mortal começou a crescer no peito de André. Ele também se lembrava dos olhares de Tomás, de sua mãe. O que mais estaria oculto? Um novo estrondo ecoou, e as paredes pareciam querer desabar. André virou-se, empurrando pela multidão que tentava sair desesperadamente. A fumaça estava agora quase insuportável. Tomás, precisamos ir! Gritou, tentando manter o foco. Mas Tomás hesitou, o olhar perdido em um mar de confusão. Foi quando uma figura emergiu da fumaça, uma sombra que se intensificava. Era um homem, alto, com uma presença intimidadora. Parados! Ele gritou, bloqueando a saída. O rosto de Elaine se transformou. As cores saíram de seu rosto enquanto André sentia o coração afundar. Quem era aquele cara? O homem se virou para Elaine, e uma conexão eletrizante passou entre os dois. Que bom te ver, querida. A voz dele estava repleta de desprezo, e algo na maneira como ele olhava sempre fez com que a pele de André se arrepiasse. Temos que resolver isso antes que tudo fique fora de controle. Elaine se virou. A expressão dela estava em conflito, entre a raiva e o medo. Eu não posso deixar você levar isso adiante. O desespero em sua voz parecia genuíno, mas André não podia ignorar a dúvida que agora o consumia. O que exatamente estava acontecendo? Você não tem escolha, Elaine. E você, com o peso de toda aquela túnica. Se você quiser proteger o menino, vai precisar saber a verdade. Entretanto, o calor da fumaça estava começando a dispersar sua visão. A verdade é que tudo isso é um jogo, André. Um jogo que você está prestes a perder. Nesse momento, a estrutura começou a ruir. Um pedaço de teto desabou, espalhando cacos ao redor. O homem se virou, mas não antes de gritar. Você nunca deveria ter se envolvido com essa gente, Elaine.
o menino já pertence a mim. Aquelas palavras atingiram André como um raio. Pertencer a você? O que você quer dizer? As lembranças de Tomás, sua amizade, seu olhar de esperança, tudo começou a fazer sentido de forma distorcida e dolorosa. Era como se um vento frio tivesse passado por ele, faiscando uma verdade sombria. Então, assim como um filme que toma um rumo inesperado, André lembrou de um detalhe, um símbolo, uma marca que ele sempre viu em lugares estranhos. Uma marca que agora se materializava na aterrorizante conexão que tinha entre os dois. Era um logotipo, a logomarca de uma organização que ele tinha lido rapidamente em um artigo assombroso. Uma que lidava com adoções secretas, explorações, destituindo crianças de seus lares. Ela não pode ser, André sussurrou, o mundo girando ao seu redor. O que essa mulher realmente planejava, como ele não percebeu isso antes. O caos estava ao seu redor, as chamas começando a devorar tudo, mas a verdade era como um veneno em sua mente. Agora, o grito de Carlos o tirou do estado de choque. Precisamos sair. É a última chance. Ele correu em direção a Tomás, mas os olhos do garoto estavam cheios de medo, de confusão, e ele estava paralisado entre salvar a si mesmo ou correr atrás da menina. Elaine, agora revelando sua verdadeira face, foi em direção ao homem. Você não pode levar ele! Sua voz soava determinada, mas o brilho nos olhos dela era de alguém que sabia exatamente o que estava arriscando. André sentiu o coração descer em um turbilhão. O que ele estava prestes a descobrir poderia destruir tudo que acreditava ser verdade. O que mais não sei? Ele berrou, sentindo o desespero tomar conta dele. Mas a névoa da fumaça estava se intensificando, e antes que pudesse pensar em uma resposta, a estrutura começou a se colapsar. Ela não é quem você pensa que é, repetiu Carlos, mas tudo estava ficando cada vez mais opaco. E antes que eles pudessem sair, uma nova explosão rugiu. Um eco ensurdecedor. O calor se intensificava, e uma nuvem de desespero tomou conta do ar. E naquele instante sombrio, entre as chamas e a fumaça, André percebeu que a verdade que estava prestes a descobrir poderia não apenas mudar sua vida, poderia significar a perda de Tomás para sempre. E tudo o que ele pensou que sabia se desmoronou sob seus pés. O mundo ficou escuro e ele ficou em silêncio, aguardando o que viria a seguir. André estava paralisado, o olhar fixo em Tomás, enquanto a fumaça começava a engolir o salão. O pânico crescia e a tensão no ar era palpável. O grito de Carlos ecoou, cortando a confusão como uma faca. Ela não é quem você pensa que é. Ele não conseguia processar aquelas palavras. O que Carlos queria dizer? Olhou para Elaine, que agora parecia mais impiedosa do que nunca. Você não pode acreditar nele, André! Gritou ela, sua voz uma mistura de desespero e raiva. Mas das palavras de Carlos, uma dúvida mortal começou a crescer no peito de André. Ele também se lembrava dos olhares de Tomás, de sua mãe. O que mais estaria oculto? Um novo estrondo ecoou, e as paredes pareciam querer desabar. André virou-se, empurrando pela multidão, que tentava sair desesperadamente. A fumaça estava agora quase insuportável. Tomás, precisamos ir! Gritou, tentando manter o foco. Mas Tomás hesitou, o olhar perdido em um mar de confusão. Foi quando uma figura emergiu da fumaça. Uma sombra que se intensificava. Era um homem, alto, com uma presença intimidadora. Parados! Ele gritou, bloqueando a saída. O rosto de Elaine se transformou. As cores saíram de seu rosto enquanto André sentia o coração afundar. Quem era aquele cara? O homem se virou para Elaine.
E uma conexão eletrizante passou entre os dois. Que bom te ver, querida! A voz dele estava repleta de desprezo e algo na maneira como ele olhava sempre fez com que a pele de André se arrepiasse. Temos que resolver isso antes que tudo fique fora de controle. Elaine se virou. A expressão dela estava em conflito entre a raiva e o medo. Eu não posso deixar você levar isso adiante. O desespero em sua voz parecia genuíno, mas André não podia ignorar a dúvida que agora o consumia. O homem se aproximou e cada passo dele parecia ecoar. A verdade é que tudo isso é um jogo, André. Um jogo que você está prestes a perder. Naquele momento, a estrutura começou a ruir. Um pedaço de teto desabou, espalhando cacos ao redor. Todo mundo estava agora em desespero total. O homem se virou, mas não antes de gritar: "Você nunca deveria ter se envolvido com essa gente, Elaine. O menino já pertence a mim." As palavras foram como um raio, eletrocutando André. Pertencer a você? O que você quer dizer? As lembranças de Tomás, sua amizade, seu olhar de esperança. Tudo começou a fazer sentido, de forma distorcida e dolorosa. Era como se um vento frio tivesse passado por ele, faiscando uma verdade sombria. De repente, algo que André jamais esperava aconteceu. Tomás, em um ato inesperado, correu para a frente, confrontando o homem. "Você não vai levar minha mãe, nem a mim." O coração de André parou. O menino estava se colocando em perigo. E nunca tinha visto Tomás tão corajoso. A expressão de Elaine era um misto de orgulho e pavor ao mesmo tempo. "Tomás, não! Afaste-se dele!" E naquele instante, a fumaça parecia clarear um pouco, revelando mais detalhes. André notou que o homem, em sua presença ameaçadora, tinha um colar. Um colar com um símbolo que ele reconhecia de uma antiga cerimônia de adoção. A ficha caiu. "Agora eu sei, você é parte da organização." As palavras saíram de seus lábios como uma explosão. "Você está atrás das crianças." A multidão ao redor começou a gritar. O pânico tomou conta da sala. O homem sorriu, mas não era um sorriso bonito. Era um sorriso que o deixava em choque. "Finalmente ele se lembra", disse o homem. "Mas é tarde demais, André. O jogo já começou e você acabou de entrar." Só então André percebeu. Era tudo uma armadilha. Aquela festa, aquele evento beneficente, tudo tinha como alvo Tomás. Uma dor profunda o atingiu. Ele havia caído numa teia tecida por pessoas que ele pensou que eram suas aliadas. À medida que a estrutura continuava a desabar, a única coisa que André podia pensar era em proteger Tomás. Ele gritou: "Tomás, venha pra cá!" Mas quando olhou novamente, Tomás tinha se afastado. "Quanto tempo você acha que pode escolher entre dois mundos, André?" O homem continuou a provocar. Foi como se o tempo parasse. O pânico, as chamas, a fumaça. Tudo sumiu diante daquela afirmação atual. André se viu paralisado, preso em uma teia de mentiras. O garoto cuja vida ele tentava salvar poderia de fato... E em meio ao colapso, a luz se apagou. O que ele faria agora? Estava prestes a descobrir que na luta por proteger Tomás, ele também estava prestes a abrir a caixa de Pandora, que poderia não apenas destruir sua vida, mas também a vida da pessoa mais importante que ele havia encontrado em muito tempo. André estava paralisado, o olhar fixo em Tomás, enquanto a fumaça começava a engolir o salão. O pânico crescia e a tensão no ar era palpável. O grito de Carlos ecoou, cortando a confusão como uma faca. Ela não é quem você pensa que é. Ele não conseguia processar aquelas palavras. O que Carlos queria dizer? Olhou para Elaine, que agora parecia mais impiedosa do que nunca. "Você não pode acreditar nele, André", gritou ela.
sua voz uma mistura de desespero e raiva. Mas das palavras de Carlos, uma dúvida mortal começou a crescer no peito de André. Ele também se lembrava dos olhares de Tomás, de sua mãe. O que mais estaria oculto? Um novo estrondo ecoou e as paredes pareciam querer desabar. André virou-se, empurrando pela multidão que tentava sair desesperadamente. A fumaça estava agora quase insuportável. Tomás, precisamos ir! Gritou, tentando manter o foco. Mas Tomás hesitou, o olhar perdido, em um mar de confusão. Foi quando uma figura emergiu da fumaça. Uma sombra que se intensificava. Era um homem, alto, com uma presença intimidadora. Parados! Ele gritou, bloqueando a saída. O rosto de Elaine se transformou. As cores saíram de seu rosto enquanto André sentiu o coração afundar. Quem era aquele cara? O homem se virou para Elaine e uma conexão eletrizante passou entre os dois. Que bom te ver, querida! A voz dele estava repleta de desprezo e algo na maneira como ele olhava sempre fez com que a pele de André se arrepiasse. Temos que resolver isso antes que tudo fique fora de controle. Elaine se virou. A expressão dela estava em conflito, entre a raiva e o medo. Eu não posso deixar você levar isso adiante. O desespero em sua voz parecia genuíno, mas André não podia ignorar a dúvida que agora o consumia. O que exatamente estava acontecendo? Você não tem escolha, Elaine. E você... O homem olhou para André, um sorriso calculado nos lábios. Se você quiser proteger o menino, vai precisar saber a verdade. O calor da fumaça estava começando a dispersar sua visão. Estou cansado das mentiras. O que você quer dizer com verdade? O tom de André de desespero, mas também de raiva. Ao mesmo tempo, sentiu um nó se formar na garganta. Você realmente não se lembra, André? A última vez que nos vimos, a história estava apenas começando, o homem disse dando um passo mais perto. O ar ao redor parecia carregar um peso e a fumaça se acumulava, criando um cenário ainda mais sombrio e opressivo. O chão tremia sob seus pés. Que história! O coração de André batia forte agora e algo dentro dele começava a se despedaçar. As palavras de Carlos ainda ecoavam na cabeça dele e algo estava muito, muito errado. Então, como um relâmpago cortando o céu, a verdade começou a descer sobre André como um manto escuro. O homem lançou um olhar de corrupção e dor, e a revelação fez a respiração de André falhar. Você e Elaine, vocês são irmãos. Naquele momento, tudo ficou imóvel. O tempo parecia congelar enquanto as palavras ecoavam. André olhou de volta para Elaine, que parecia tão chocada quanto ele. O peso dessa verdade pairava no ar carregado, e o caos ao redor parecia distante agora, como se nada mais importasse. Não, isso não pode ser verdade! Gritou Elaine, a voz dela tremendo com a incredulidade. Mas naquele olhar algo mudava. Uma fraqueza surgia, e André a sentiu em seu próprio peito. Ele sempre soubera que havia algo escondido, mas nunca imaginou que sua vida estivesse entrelaçada com a dela dessa forma. Você não sabia que eles queriam você também? O homem continuou, o tom menos ameaçador, mais insidioso. Eu venho aqui para lembrá-los do que está em jogo. O caos ao redor começou a parecer um eco distante. As pessoas gritando, correndo para a saída. Tudo parecia secundário. André estava tentando entender como tudo isso se cruzava. Tomás estava à sua frente, inseguro, o olhar dele alternando entre os adultos. O que está acontecendo? Perguntou o menino, sua voz tremendo de medo. E assim, enquanto a fumaça engolia a sala e a verdade de seus passados colidiam como tempestades, um novo alerta soou na mente de André. Se isso é verdade, se você é realmente meu irmão, então
Por que você está de lado dela? O que você realmente quer? O momento de tensão estava carregado e o mundo ao redor parecia desmoronar. E ali, no meio daquela revelação, a pergunta pairou no ar. O que mais estava prestes a ser revelado? O que mais estava em jogo? Eles estavam prontos para descobrir as consequências dessa conexão devastadora. André estava paralisado, o olhar fixo em Tomás, enquanto a fumaça começava a engolir o salão. O pânico crescia e a tensão no ar era palpável. Se isso é verdade, se você é realmente meu irmão, então, por que você está de lado dela? O que você realmente quer? As palavras de André pareciam ecoar no ar pesado da sala. O homem apenas sorriu, um sorriso que não tranquilizava, mas deixava André mais inquieto ainda. Você realmente acha que isso é sobre mim ou sobre ela? A verdade é que nós somos apenas peças nesse jogo. E acredite, o verdadeiro jogador está prestes a entrar em cena. Enquanto falava, brilho marrom escuro apareceu em seus olhos. A fumaça começava a se dissipar à medida que as chamas aumentavam, contrastando com a descrição do pesadelo que estava por vir. O olhar de Tomás mudava, a confusão se tornando uma profunda preocupação. E então, num movimento brusco, o homem ergueu a mão. Agora você vai descobrir a verdade, André. Ele girou lentamente, como se chamasse algo. E, num instante, a porta de entrada explodiu com um estrondo ensurdecedor. A porta voou pelos ares e, em meio à nebulosa de fumaça, outra figura apareceu, quase que absorvendo a cena. Era um grupo de homens, todos com uniformes pretos e rostos cobertos. A certeza no olhar de cada um e a maneira como se posicionavam transmitiam um aviso claro. "O que está acontecendo aqui?" gritou um deles. E a sala, que antes fervia de confusão, virou desespero absoluto. "Eles estão aqui para levar Tomás." O homem que se apresentou como irmão de André gritou, apontando com a mão trêmula. As pessoas começaram a gritar. A multidão entrou em choque. O caos se instalou. A fumaça se acumulava em nuvens pesadas ao redor. Cada passo para trás só trazia os homens mais perto. "Não! Você não vai levar meu filho!" A mãe de Tomás, que estava olhando em volta, paralisou. Com um movimento rápido, ela avançou, enfrentando o grupo com uma bravura que beirava a loucura. "Ele não é um objeto! Tem direito à vida!" E em meio a todo o barulho, houve um silêncio súbito, um tipo de calmaria irônica que precede a tempestade. O homem que se dizia irmão de André olhou para cima, como se estivesse sendo reassumido pelo medo. E um outro homem do grupo que estava à frente disse: "Você não entende que ele não pertence a vocês." Uma onda de confusão tomou conta da sala. André sentiu o nó na garganta apertar. "O que você quer dizer? Quem é você?" "O que está acontecendo?" Suas palavras saíram rasgadas, carregadas de desespero. "Eu sou a razão da sua dor. Eu sou a conexão que você sempre ignorou." E enquanto falava, o homem tirou uma máscara, revelando um rosto familiar. Era o pai de André. A revelação desabou sobre André como uma avalanche. O choque tomou conta dele. Por um instante, tudo parou. As chamas atrás dele dançavam, mas nada superava a tormenta que se formava em sua mente. "Você? Você está vivo?" "Sim, e você fez sua escolha, André. Agora vamos resolver isso." O olhar dele era de raiva, mas havia algo mais, uma cobrança, um passado que se entrelaçava de maneira intensa com o presente. Tomás ergueu a mão, o olhar de inocência agora contaminado pelo horror da situação. "Você é meu avô?
O pequeno estava confuso, mas a coragem que mostrara antes escorregava entre seus dedos. O homem sorriu, mas um sorriso pleno. Era uma resposta amarga. Exatamente, meu garoto, seu pai me escondeu de você. Eu sempre estive aqui, mas agora é hora de você ver as verdades que foram apagadas. A sala começou a tremer com a intensidade dos sentimentos e a multidão se via em uma luta entre a fuga e a curiosidade sobre o que vinha a seguir. A conexão entre André e seu pai, um laço rompido, agora se tornava ainda mais complicado. Você não pode levar o menino. Tomás é meu, gritou André, a voz agora cheia de determinação. Mas a cena parecia virar um jogo, onde as regras mudavam a cada segundo. O que estava prestes a acontecer poderia não apenas determinar o destino de Tomás, mas transformar tudo o que eles conheciam. E em meio ao caos das chamas e à nuvem de fumaça, André percebeu que o jogo estava apenas começando. O que mais estava oculto nessa teia de segredos? André estava paralisado, o olhar fixo em Tomás, enquanto a fumaça começava a engolir o salão. O pânico crescia e a tensão no ar era palpável. Se isso é verdade, se você é realmente meu irmão, então, por que você está de lado dela? O que você realmente quer? As palavras de André pareciam ecoar no ar pesado da sala. O homem apenas sorriu. Um sorriso que não tranquilizava, mas deixava André mais inquieto ainda. Você realmente acha que isso é sobre mim ou sobre ela? A verdade é que nós somos apenas peças nesse jogo. E acredite, o verdadeiro jogador está prestes a entrar em cena. Ele disse isso olhando para a entrada do salão, como se esperasse por alguém. O coração de André pulou, e antes que ele pudesse perguntar mais, a porta principal explodiu com um estrondo ensurdecedor. Todo o salão ficou em silêncio. Todos pararam para ver o que estava acontecendo. Uma figura alta, coberta de preto, entrou e o clima mudava rapidamente. Era um homem misterioso, com uma presença que fazia a multidão recuar em temor. Onde está ele? Ele exigiu, olhando de forma implacável para todos, especialmente para o grupo da frente. André sentiu um frio na espinha. Aquela voz, ele a conhecia. Você? Novamente? O homem que se dizia irmão de André gritou, quase surpreso. O que você está fazendo aqui? Eu vim pegar o que é meu, o homem disse com um sorriso cruel. A tensão no ar era palpável, como se algo prestes a acontecer estivesse prestes a explodir. O grupo que tinha entrado parecia pronto para um combate, e a sala estava em um caos total. Não deixarei você levar Tomás! André sentiu uma onda de coragem crescer dentro dele. Ele se colocou à frente, mesmo que seu coração estivesse disparado. Mas, ao mesmo tempo, o que aquele homem queria? O olhar do misterioso invocador se fixou em Tomás, e a forma como sorriu fez a pele de André arrepiar. Ah, mas é exatamente isso que eu vim fazer. Ele pertence a mim. O desespero cresceu, e André sentiu seu peito pesar. Pertence a você? Ele não é uma peça de xadrez. Ele é uma criança! Gritou ele. Mas a intensidade da situação só crescia. Nesse momento, a mãe de Tomás, que estava em um canto, gritou: Não, ele não vai com você. O homem se virou para ela, um brilho sinistro nos olhos. E foi quando tudo mudou. Tudo desmoronou de vez. Teria sido tão fácil se você não tivesse se metido. Mas agora... O homem levantou a mão e com ela uma onda inesperada de energia correu pela sala. Um campo de força invisível ergueu-se, separando todo mundo e fazendo com que André e Tomás fossem empurrados para trás. A mãe de Tomás caiu de joelhos, as pessoas ao redor gritando,
outras tentando correr. E então, em um instante, tudo estava diferente. Você nunca esteve realmente a salvo, André. Não há saída. O homem disse com uma voz tão penetrante que fez André sentir um nó na garganta. O desespero tomou conta dele. Você não pode proteger Tomás do que ele é. Então, entre a confusão, André olhou para Tomás. O garoto estava paralisado, como se estivesse em transe. E um instante, André percebeu a verdade. O homem não era apenas um captor, mas alguém que finalmente revelaria o que se escondia por trás de toda aquela mentira. Tomás ergueu os olhos, agora cheios de algo que André não quis acreditar. Acolhimento. O garoto começou a se mover em direção ao homem. Eu pertenço a ele, Tomás disse, a voz firme. Foi como um soco no estômago de André. O que estava acontecendo? Não, não, Tomás! André gritou, mas era como se uma barreira invisível o separasse. O que aquele homem havia feito ao garoto? André sentiu seu mundo desmoronar, a dor se transformando em um desespero profundo. Ele estava prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo novamente. E neste instante caótico, a verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? A sala ruía ao redor deles, refletindo o tumulto na mente de André. Você precisa se lembrar, André. As escolhas que fazemos moldam quem somos, e você está prestes a perder tudo. A frase ressoou e naquele momento, André percebeu que o que ele estava prestes a descobrir não era apenas uma verdade chocante, mas uma realidade devastadora que poderia alterar o destino de todos eles. E enquanto a fumaça começava a engolir mais uma vez o espaço ao redor, um novo mistério se formava no ar. O que mais estava escondido? André estava em um turbilhão, o olhar fixo em Tomás, enquanto as chamas dançavam ao redor deles, e a fumaça se tornava mais densa. Ele sentia seu coração pulsar como se estivesse prestes a explodir. Tomás! Volte aqui! Quase gritou, mas a voz saiu engasgada, cheia de medo. Ele não podia permitir que o garoto se aproximasse daquele homem. Tomás olhou para André, confuso, como se estivesse prestes a se perder no papel que o destino reservava. André, eu! O menino hesitou, mas o homem à sua frente, agora revelado como seu avô, estendeu a mão com um sorriso disfarçado de amor. Vem, meu querido. Eu cuidarei de você. Você pertence à família. Ele disse, com uma voz que parecia um canto de sereia, atraindo Tomás para um abismo desconhecido. André sentiu um aperto no peito. Ele não pertence a você. Ele é uma criança. Gritou, sua voz ecoando pelas paredes que tremiam ao seu redor. A cena se desenrolava como um pesadelo, tudo parecendo sair do controle numa velocidade estonteante. Você ainda não entende, André, o homem disse, agora mais calmo, como se tivesse tudo sob controle. Você nunca pode proteger Tomás. A verdade é que ele tem um destino muito maior do que você imagina. André se lançou na frente de Tomás, o desespero tomando conta. O único destino dele é estar seguro. Não vou deixar você levá-lo. O ambiente estava imerso em caos e o tempo parecia escorregar entre os dedos. Nesse momento, uma luz ofuscante cortou pela sala. As pessoas começaram a gritar e a mãe de Tomás, finalmente se levantando, avançou na direção do homem. Eu não vou deixar você tocar no meu filho. A coragem dela era um sopro de esperança em meio à escuridão. Mas o homem do capuz só riu. Você é muito ingênua. Essa luta é maior do que você. André sentiu o chão sob seus pés se deslocar. Ele percebeu que as chamas estavam se aproximando deles, devorando o que restava do espaço seguro. A porta estava em ruínas. Eles precisavam agir, e rápido. Tomás, venha comigo! Ordenou, estendendo a mão. O garoto hesitou. A luta interna estava estampada no rosto dele.
Era uma batalha entre o que conhecia e o que desejava. E foi então que André decidiu. Ele se virou para sua mãe. Um gesto de desespero, mas também de determinação. Vamos, Tomás, esse é o nosso momento. O coração do menino parecia querer quebrar os limites do peito. E se ele estiver certo? A fragilidade na voz de Tomás quase fez André cair. Ele não está. O que você sente em seu coração é mais forte do que qualquer mentira, ele disse, com a certeza que nunca soube que possuía. Tomás finalmente deu um passo à frente. O avô viu a decisão se formar na mente do garoto e, no impulso, avançou. Mas a coragem de André, junto com o valor da mãe de Tomás, foi suficiente para barrar o homem. Você não vai tocar nele. As chamas foram ganhando força, mas agora a determinação superava o medo. Eles se uniram, os três, como uma frente indestrutível. O ar estava quente e o gosto da fumaça tornava tudo mais real. E então, num último esforço, todos correram em direção à saída mais próxima. E enquanto passavam entre os destroços, a verdade começava a se formar na mente de André. Ele poderia proteger Tomás. O passado não precisava ser um obstáculo. Uma nova realidade se abria diante deles. Conseguiram finalmente sair, ofegantes, enquanto as luzes da sala se apagavam atrás. O cheiro de fumaça se dissipava ao ar fresco da noite. André olhou para Tomás e viu a luz de esperança reacender no olhar do garoto. Você está seguro agora, eu prometo, disse ele envolvendo o menino em um abraço terno. Enquanto os três se afastavam da cena de caos, um novo futuro se delineava. André olhou para Elaine e algo se quebrou entre eles. A dor e o abandono deixavam o caminho livre para a compreensão e o perdão. O passado ainda existia, mas não precisava definir quem eram. E assim, em meio ao desespero e ao renascimento, salvos das chamas, cada um se preparava para enfrentar as sombras do que haviam sido, mas também buscavam um futuro mais luminoso. Agora é hora de agir. Você precisa se inscrever no canal agora, para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com o Pel.